A Índia é um extenso país do sul da Ásia, com geografia diversificada. Possui cerca de 1,3 bilhões de habitantes, sendo assim o segundo país mais populoso do mundo. Possui duas línguas oficiais, o hindi e a língua inglesa, e é detentora de muita história que remota a 5 milênios. Bom, gente, a nossa convidada de hoje é uma moradora da Índia. Isso mesmo. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela lá no país, as histórias que ela tem para contar, experiências, um pouco da cultura também, porque é uma cultura bem diferente da nossa. Então, a nossa convidada de hoje é a Tarsila. Olá, Tarsila, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado aí o convite de conversar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência. Eu que agradeço pelo seu convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Então, vamos lá, Tarsila, você mora na Índia. Há quanto tempo você saiu do Brasil para ter essa experiência na Índia? Então, no momento eu estou no Brasil, né, porque por conta eu acabei não podendo voltar para a Índia, mas eu moro na Índia faz mais que 2 anos e meio, né, eu fui para lá em setembro de 2017, então é basicamente isso, eu moro lá há mais de 2 anos já, quase 3 anos. E a Índia foi a sua primeira opção? Por que você escolheu esse país? Você já conhecia ele antes? Ou foi assim alguma coisa de sonho? Você já tinha um sonho de morar? Como que você foi parar na Índia? Porque não é um país tão comum assim, né, de se pensar, nossa, eu vou imigrar para onde? Para a Índia. Não, pelo menos não é uma coisa que a gente ouve muito, é mais Europa, né, Canadá, Estados Unidos. Como que você foi parar na Índia? É verdade. Então, eu tinha já vontade de sair do Brasil desde meus 12 anos de idade, né? Eu sempre quis. E eu tinha, na verdade, no início eu queria ir para a Europa mesmo, né? Igual a maioria das pessoas querem ir, né? Eu queria ir para a Inglaterra, para a Irlanda, eu tinha um sonho, assim, de ir. E aí, enfim, aconteceu que minha mãe sempre foi meio controladora, assim, e aí ela não queria que eu fosse, porque quando eu tinha 16 anos eu queria demais fazer um intercâmbio. Mas assim, acabou que não dando para ir, porque minha mãe não queria, e foi difícil para minha mãe aceitar, né, quando eu falei que eu ia realmente ir embora, foi difícil para ela aceitar, para minha família, para minha avó, porque eu sempre fui meio que mimada demais. Aí elas não aceitavam essa ideia. Bom, aí depois eu acabei tendo a oportunidade de ir para a Itália, na casa de uma amiga minha que ainda mora lá. Isso foi no início de 2017, bem no começo, e eu estava para comprar passagem já para ir, né? Mas aí aconteceu que também não deu certo, parece que depois a minha amiga deu para trás, porque eu ia ficar na casa dela, né, para economizar dinheiro. Mas ela deu para trás, e Itália é um país também que não é muito barato, né, também, se a gente for ver. Então, aí depois me surgiu, assim, uma ideia de ir para a Índia, né? Eu sou meio vida louca, eu vou indo assim Gosto com de as minhas aventuras. ideias. Eu sou meio aventureira. Aí eu falei, enfim, eu comecei a pensar assim, qual lugar que eu poderia ir, que é mais barato e onde eu poderia, sei lá, fazer um voluntariado. Aí começou a me vir a ideia de um lugar mais assim, tipo Índia, Nepal. E aí que eu comecei a pesquisar melhor e comecei a pesquisar. Até comecei a assistir filmes de Bollywood, né, filmes indianos. Comecei a gostar das músicas. E aí, né, acabei comprando a passagem, assim, eu decidi, falei, vou ir, comprei passagem, para mim é tudo na loucura. Aí, quando minha mãe ficou sabendo disso, ela ficou louca, né, porque ela falou, putz, Índia, né, assim, minha família inteira ficou, todo mundo revoltado, falando, nossa, o que você vai fazer na Índia? Ninguém me Até apoiou, porque a né, Índia essa é a verdade. tem aquela fama, assim, né, de ser um país um pouco perigoso para as mulheres, né? Tem aquela. Depois a gente vai chegar mais nesse ponto, né? Então imagina a sua família. Você já não queria que você fosse para a Europa, né? Até por. É difícil sempre dizer o adeus, né? É complicado. Não adeus, mas pronto, vai o filho, o neto, vai para outro país, para outro continente, é sempre difícil aceitar, né? Então, eu imagino que o choque, depois que você disse que ia para a Índia, deve ter sido bem grande mesmo, né? E Sim, sim, porque eu sempre fui meio, assim, uma adolescente meio introvertida, sempre muito dentro do meu quartinho, e eu queria realmente extravasar, eu queria ir viajar, e aí quando eu resolvi, eu não parei mais, né? Fiquei viajando, viajando. nada melhor do que viajar.
Mas, ô, Tarsila, como que você foi então recebida pelos indianos? Te trataram bem? Você teve algum tipo de medo, algum tipo de, sei lá, algum incômodo assim? Será que eu vou ser bem recebida? Será que eu não vou, que não? Será que é perigoso? Será que eu vou me dar bem? Você teve algum tipo assim de medo em relação a isso? E também a questão da receptividade deles, como que foi essa questão? Olha, eu tive um medo no começo porque, claro, foi o primeiro país para o qual eu viajei, né? Então, assim, o primeiro país foi já bem trash, né? Porque todo mundo fala muito mal da Índia, né? Tem esse medo de que realmente, como mulher, né? Tem muito essa coisa de estupro, né? Essa fama de que você vai ser estuprada na rua, enfim. E aí o primeiro país que eu escolhi foi bem doido mesmo, assim, né? E aí no começo, claro, eu tinha um pouco de medo, tanto é que quando eu cheguei, eu chamei um táxi, né, de uma agência de viagem que minha amiga me indicou, para me buscar no aeroporto, pelo menos, porque eu estava bem insegura quanto a isso. Mas de resto, eu cheguei num hostel, né, que foi o primeiro lugar que eu fui, que até eu considero como minha primeira casa na Índia, e aí, foi uma brasileira também que me indicou esse hostel, né? Muito bom, muito receptivos. Então, assim, no geral, eu não senti nada de preconceito, nada de ruim, assim, sabe? Eu senti muita receptividade, né, deles. Os indianos, eles são muito curiosos quando eles veem um estrangeiro, principalmente uma mulher loira, enfim, né? É, o Para eles estereótipo é como se é fosse um. completamente diferente deles, né? Então tudo que é diferente chama É, atenção, né? Imagina que você deve ter chamado bastante sim, atenção sim. lá deles. Eu me senti um extraterrestre, né? Porque assim, é mais ou menos assim a sensação que a gente tem, principalmente quando chama muito atenção que é diferente deles, né? Com esse tipo físico Sim, de ser tom de loira, pele, branca. sim. Ainda quando a brasileira é morena, aí disfarça, Ah, né? Porque eles acham que é indiana, enfim, eles podem achar que é indiana. Mas, enfim, eles são muito receptivos. Eu, assim, me senti como se fosse uma celebridade, porque eu, assim, quando eu ia num monumento para passear com outros amigos lá do hostel, tudo gente loira também, meu, a gente virava celebridade. Eles queriam tirar selfie com a gente, queriam tirar foto, ficava perguntando, de onde que você é? E todo lugar é assim, na maioria dos lugares. Até mesmo quando eu já estava morando lá há mais de um ano, assim, quando eu ia em alguma festa de casamento, em alguma festa, é, nossa, eu virava celebridade também, até numa festa de casamento. Eu virava mais do que celebridade a do que o própria. noivo e a noiva. Roubava o brilho da noiva, olha só. É, tipo isso. Pra mim é estranho, porque eu não gosto muito, assim, de chamar tanta atenção, Mas mas é fazer o quê, né? inevitável, né? É inevitável. E quais É. foram assim, os maiores choques culturais que você teve assim que você chegou lá na Índia? E qual cidade? Antes disso, qual cidade? Para qual cidade você foi? Foi mesmo para a capital? Eu cheguei em Delhi, Nova Delhi. Enfim, é o lugar para onde a maioria das pessoas vão, né? As pessoas chegam, né? Eu fiquei em Delhi e, claro, eu viajei bastante por lá, por vários outros lugares do norte da Índia. É, então, choque cultural. Choque cultural eu acho que foi mais na questão assim, de como eles tratam as mulheres mesmo, sabe? Essa questão de que tem muita desigualdade ainda. Claro, teve muitas coisas, que são muitas coisas, assim, que são diferentes da nossa cultura, né? Mas uma coisa que realmente me chamou muita atenção foi essa questão de como eles tratam as mulheres. Eu acho meio contraditório até porque teve gente falando assim, a gente considera as mulheres como deusas, né? As mulheres para nós são deusas, mas na verdade não é bem assim na prática, sabe? Tem muita desigualdade. Geralmente, quando uma moça casa com um indiano, bom, primeiro que vai ser casamento arranjado, na maioria das vezes, né? E segundo que ela geralmente vai ser tratada como a empregada da casa, sabe? A indiana, né? Que, enfim, a nora, né? Geralmente a nora indiana
tratada como lixo. Sim. Essa é a verdade, Sim, infelizmente. e sempre aquela Então, coisa da família, né, de ser a família ser muito importante, então todo mundo é o que normalmente já é assim, mesmo no Brasil, mesmo na Europa, né, você casa com a pessoa, você casa com a família, mas eu acho que nessa região, eu acho que isso isso é levado muito mais ao pé da letra, né, porque a família realmente entra naquela situação e não é só você e seu marido, é você, seu marido, sua sogra, seu sogro, então deve ser mesmo complicado, principalmente quem vem de uma outra cultura, né, de se envolver, ter um relacionamento com um indiano, por exemplo, deve ser um choque bem grande, imagino eu, né? Mas pronto, não tenho muita propriedade para falar nisso. não, mas é verdade, é verdade. É mais ou menos aquilo que mostrava naquela novela Caminho das Índias, né? Eu sei que muita gente assistiu. É claro que nem tudo que mostrou naquela novela é verdade, nem tudo. Realmente tem muita coisa que foi exagero, né? Mas essa questão da Nora indiana, até a gente vê que na novela também tinha a Isis Valverde, né? Eu não sei o nome dela da personagem, mas eu lembro que era Isis Valverde, que fazia o par com o Caio Blatt, né, na novela. E aí ela era brasileira, que casou com um indiano, e ela também, né, viu que era tratada feito empregada mesmo, Sim. passou perrengue. Sim. Aquela coisa, é a questão da cultura, né? As meninas, elas já crescem já sabendo como que é a vida, como vai ser a vida, né? Não conhece alguma coisa diferente. Então, para quem vem de uma outra cultura, para se inserir mesmo nessa, deve ser mesmo um desafio, né? Então, esse foi o maior choque que você viu, né? E a questão das mulheres aí andarem sozinhas, isso não existe muito, não. Tem que estar sempre em companhia do homem. Como que funciona essa parte, assim? Nas grandes cidades, assim, principalmente Mumbai, né? Mumbai é bem diferente de Delhi. Eu prefiro Mumbai, no caso, porque eles são mais abertos mesmo, sabe? Eles têm uma mentalidade um pouco mais diferente. E Delhi é muito, assim, eu não sei, eles têm uma mentalidade muito fechada, é muito, muito estranho, assim, nessa questão de mulher. Mas realmente é muito difícil você ver mulher sozinha. Existe, né? Tem muita mulher que já sai para trabalhar, que tem o seu próprio dinheiro, sua independência, mas ainda assim precisa melhorar muito, né? Tem muita luta ainda para chegar no que a gente é no Ocidente, né? Nessa questão, e é difícil mesmo. Em Delhi, por exemplo, tem lugares de lá que você só vê homem, assim, 95% é homem na rua, Uhum. né? Das pessoas. E você sentiu alguma E diferença no tratamento por ser mulher? Ou isso acontece mais com as indianas, né? Por serem indianas e lá dentro da família? Ou você sentiu também alguma repulsa, algum preconceito, alguma coisa por ser brasileira e por ser imigrante também, né? No caso, duas coisas. Então, comigo não. Comigo realmente acho que por essa questão de ser estrangeira, eles tratam bem, né? Assim, para eles estrangeiro é como se fosse Deus, né? Eles até falam isso, né? Que o hóspede é Deus, é como se fosse Deus. Geralmente, quando a gente vai em casa de família indiana, assim, eles tratam muito bem, porque para eles o hóspede é como se fosse Deus, né? Então eu não sofri problema assim, não sofri. Mas, assim, uma coisa que aconteceu é que eu estava um dia na presença de um amigo indiano, né? Ele estava comigo, e eu lembro que a gente estava falando com um motorista de tuk-tuk, que é aqueles carrinhos, né, que tem na Índia. Tipo esse aqui, ó, vou mostrar, Ah, esse aqui, ó. sim. Que ele sai fazendo tourzinho É, pela aí, cidade. aí eu lembro que a gente estava conversando com o motorista, assim, estava barganhando, enfim, porque lá tem que barganhar muito preço. Aí eu lembro, né, que o motorista, ele dava só atenção pro meu amigo que era homem, tipo, eu falava e eu Ok. era, tipo, Mas é uma invisível. questão de Eu era respeito, invisível. não? Nesse caso? Por ser mulher. Se tem um homem e uma mulher, eu falo com o homem por respeito da mulher. Será que. Ou não? Olha, é uma coisa, é meio difícil de Entender, entender, né? assim, na maioria das vezes, por exemplo, eles respeitam a mulher porque ela é casada, por causa do homem. Por exemplo, na balada, lá tem balada também, tem gente que acha que não tem, mas tem. Eu já fui muito nessas festas, assim, tem muito estrangeiro, né, nessas baladas, e aí tinha uma amiga minha que ela tava com o namorado, ela era brasileira também, o namorado era indiano. E aí veio um indiano lá, que a gente nem sabia quem era, e queria alguma coisa com a minha amiga.
E aí, quando ele viu que ela tava com o namorado, ele pediu desculpa pro Claro, namorado que dela, ele não respeitou pra ele, ela. você vê, né? É uma cultura mesmo, pronto, muito mais voltada por homem do que pra mulher, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E, bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o dia a dia aí na Índia. Como que é, assim, o dia a dia? Acho que uma das coisas que a gente pensa quando a gente pensa em Índia é aquela confusão no trânsito, né? Como que você conseguiu se acostumar com isso? Não? Como que você faz pra sobreviver àquele trânsito, pra atravessar uma rua? Como que funciona? A questão do trânsito, na verdade, eu já acostumei. Eu até falo que eu já sou indiana nesse aspecto, porque para mim é natural. Assim, o jeito é você ir, por exemplo, vai atravessar a rua, vai atravessando. O carro tá vindo, atravessa. Ele para, ele tem que parar. E aí, geralmente, você faz assim com a mão, aí ele para, vai parando bem em cima de você, mas para. Eu já não tenho medo, porque eu sei como que é. Mas, assim, eu já recebi, assim, vários amigos lá tipo assim, quando eles vão atravessar a rua, eles morrem de medo, não quer nem saber de atravessar, mas eu falo, é só ir com calma. E, essa questão do trânsito realmente é uma loucura, a gente vê nos vídeos que tudo aquilo é verdade Muita mesmo, né? É uma moto, né? loucura. Passa carro para lá, para cá, e é vaca na rua, junto com tuk-tuk, aqueles carrinhos que eu mostrei, carro, caminhão, ônibus, e às vezes você vê até cavalo também, e elefante em alguns casos, em algumas cidades. Mas assim, eu me acostumei, né? Para mim é de boa, você só tem que se acostumar com as buzinas, né? Isso é uma coisa que irrita muita gente. Morar por ali pelo centro deve ser complicado, né? Quem não tá acostumado. É muita buzina. É. E como que funciona aí o transporte público? Você diz que você também costuma passear, viajar. Como que você viaja aí pela Índia? Através de transporte público, carro? Como que é? Geralmente quando eu ia trabalhar, né, porque antes no começo eu trabalhei para duas empresas indianas, eu pegava o tuk-tuk mesmo, né, que eu adoro tuk-tuk, para mim é muito prático, né, assim, você sai na rua, eles estão lá passando, você chama e sobe e vai. Para mim é o mais prático que tem. Mas lá Eu tem, tenho mas, até mas saudade lá disso tem o no ônibus normal Brasil. também, não? Ou não, é só o tuk-tuk? Ônibus tem Tem ônibus, ônibus. mas assim, Ah, não uso eu muito. confesso que eu nunca peguei ônibus lá, assim, Ok. esses ônibus tipo que, intermunicipal que você Aham. falou mesmo, né, Sim, que vai de um lugar para sim, outro, que anda também na cidade ou que fora. vai de um lugar próximo Sim. para outro, Então, eu nunca peguei porque esse tipo de transporte eu tenho medo, assim, porque eu como estrangeira pegar isso na muvuca, eu tenho certeza que teria muito assédio, eu não pego, não recomendo. Eu recomendo assim, o tuk-tuk ou o Uber. Lá tem Uber, né? Então, o Uber também é muito seguro, porque lá tem até tipo um botão vermelho assim no teto, que se acontecer alguma coisa de assédio, você aperta aquele botão Assim, a que já polícia. vai para a central do Uber. Ah, pra sentar o do Uber. Ok, e eles rastreiam o carro e pronto, é mais É, seguro. Ah, bacana, não sabia disso. E agora tem para acesso. viajar mesmo pelo país, assim, por exemplo, uma mulher sozinha, viajando pela Índia. Primeiro de tudo, é seguro, não é? Como que funciona isso? E Então, depois como? eu Então, assim, eu já viajei algumas vezes, sim, sozinha. É que, como eu conheci muita gente no hostel, porque eu fiquei muito em hostel, né, no começo, então eu fiz muitos amigos e a gente acabou viajando juntos, né? Muitos estrangeiros fazendo, assim, a mesma rota. Aí foi bom por causa disso. Mas eu já viajei, sim, algumas rotas eu viajei sozinha de ônibus, de Jaipur para Delhi, depois de Delhi para Mumbai, eu fui de trem noturno. Que assim, eu peguei os transportes assim mais seguros possíveis. Por exemplo, tem vários tipos de ônibus lá. Tem desde aquele ônibus que é todo caindo aos pedaços, que vai um monte de gente na muvuca, viajando por 5, 6 horas ou até 10 horas. Tem gente que vai de pé, um sentando na cabeça do outro, é uma loucura. Esse ônibus, com certeza, eu nunca pegaria sozinha e eu nem recomendo. Agora, tem o ônibus que é mais caro e que você vai no conforto, com ar-condicionado e tudo mais, né? Que geralmente a gente fala que é o ônibus Volvo, da marca Volvo. Esse é o ônibus que eu recomendo para mulher que quer viajar sozinha.
E o trem também, quando eu peguei o trem para ir de Delhi para Mumbai, foi também o melhor trem, né? Foi o trem que se chama Rajdhani, que é o melhor, né? É o mais caro, mas assim, você vai com toda a segurança, Uhum. conforto, Vale a eles te dão pena, né? comida, Tem vale a comida pena. também. Ah. E assim, eu não senti perigo nenhum, porque eu fui justamente nesse tipo de transporte. Agora, se eu tivesse me arriscado a pegar um ônibus daqueles caindo aos pedaços que eu falei para você, aí com certeza eu não sei o que teria acontecido comigo. Mas, enfim, tem que ter as cautelas, né? Tem que saber direito qual que é o ônibus mais seguros, e aí a gente vai conseguindo viajar, assim. Dá para viajar de Sim, boa. ok. E tirando essa questão do ônibus, né, do transporte, no caso que você já explicou qual que é melhor, existe assim uma outra dica que você daria para mulheres que estão viajando sozinha para a Índia, assim, algum aspecto que ela deve prestar mais atenção, ficar mais atenta, ou maneira de se comportar, que de repente, porque assim, a gente tem nosso jeito, né? De repente a gente pode fazer alguma coisa que pra gente é super normal, que de repente pra eles, sei lá, pode chocar ou não ser muito bom. Tem assim alguma coisa que você indicaria? Uhum, tem, assim, geralmente a roupa, né, tem que começar da roupa. Na primeira vez que eu viajei sozinha, foi bem quando assim, no primeiro mês mesmo, né, que eu tinha ido para a Índia, que eu fui de Jaipur para Delhi. Eu fui com um lenço na cabeça, geralmente lenço, eu até estava vestida de indiana aquele dia, eu estava com roupas realmente indianas, tipo, eu estava vestindo a kurti, que é tipo uma bata, né, Aham. eles chamam de Colorida, né? kurti, mas é É uma bem bata. colorida. Elas usam roupa muito colorida, né? Até bonita, eu acho bonita. É. Aí, eu recomendo, assim, se puder vestir roupas indianas, um lenço na cabeça para quando for viajar sozinha, é até melhor, né? Ou, claro, não precisa ser roupa indiana, mas uma blusa de manga comprida ou uma meia manga, assim, e não mostrar os ombros, não usar decote, não usar short de maneira alguma, não usar, por exemplo, saia para cima do joelho também não, coisas do tipo, né? Assim, basicamente é mais uma questão de vestimenta e o comportamento também. Por exemplo, você não pode ser simpática com as pessoas, assim, você tem que fechar a cara, porque se você ficar rindo para todo mundo, igual a gente tem esse costume no Brasil, você vai se dar muito mal, porque, assim, eles interpretam de outra forma, principalmente homem, né? Eles interpretam, eles sim, sim, porque lá você pode ver que as indianas, elas são muito, assim, sérias, elas são na dela, sabe? Elas são fechadas. Então tem que adotar esse comportamento, se realmente você, no caso, for uma mulher e quiser viajar sozinha pela Índia. Então tá. Agora falando um pouquinho da comida, né? A comida indiana tem a fama de ser muito apimentada, ter muitos temperos. Você gosta da comida indiana? Como Sim, que você se adaptou a isso? E também a questão da parte da higiene, né? É muito comum, pelo que eu vejo, ter aquele. Não é restaurante, mas tem aquelas barraquinhas de comida na rua, né? Eu já ouvi falar que às vezes as pessoas dizem que é até mais gostosa do que do próprio restaurante. Como que é essa questão da sim, comida lá? sim. Então, a comida é muito apimentada, primeiramente, e para mim isso é um problema, porque eu não gosto de pimenta, e assim, muito brasileiro não gosta mesmo, né? Muitos estrangeiros, muitos ocidentais não gostam de pimenta. Essa questão de pimenta é mais ou no México ou na Ásia mesmo, né? Japão, Coreia, eles adoram uma pimenta. Agora, assim, eu gosto sim quando a comida não é apimentada, né? Assim, tem muita comida indiana que é muito bom, que eu gosto, mas quando não tem muita pimenta. E, tipo, tem um prato que é um dos meus favoritos, que é o paneer, que é feito de queijo cottage, sabe? Uhum. Tipo, queijo branco. Hum. Apesar que eu tenho muita alergia à lactose, mas assim, eu Mas vale gosto. a pena. E sim. E aí, tem várias coisas assim que eu gosto, mas se não colocarem muita pimenta. E agora a questão de barraquinha de rua, já comi também em lugares bem duvidosos, que eu não comeria assim, por exemplo, no primeiro ano que eu estava lá, eu nem chegava perto desses lugares. Mas aí depois eu fui tentando, né, chegar mais Aham. perto e comer, Experimentar, ver qual é que e era. assim, é, mas depende do lugar também, né? Assim, tem barraquinha que você olha e vê que não dá mesmo, mas aqueles lugares que eu fui até que
era recomendado por algumas pessoas, aí eu comi, né, eu arrisquei. E realmente é bom, mas o problema mesmo é a pimenta, né, aí precisa realmente, enfim, né, a pessoa precisa gostar, né. Mas existe a possibilidade, tipo, de no restaurante você pedir sem pimenta ou com pouca pimenta ou não existe? Tipo, já é o menu preparado e come se quiser. Funciona isso? Tipo, eu não como muita pimenta. Pode Então, não pôr ou pôr menos? Não deve ter, não. então, nessas barraquinhas de rua não tem essa possibilidade, porque eles já fazem para o povo de lá, né? Já faz o tempero certo. Agora, restaurante, dependendo do restaurante, dá certo sim, dá certo, mas depende muito do restaurante, assim, precisa ser um restaurante muito bom para eles fazerem isso, porque é difícil. E ainda assim, você pedindo sem pimenta, vem com pimenta. Pronto. Eles não porque se calhar o pouco apimentado pra eles é muito apimentado pra gente, né? Porque o paladar deles já é completamente Sim. diferente. Mas é uma questão que tem que ter cuidado, não, assim, de comer nessas barraquinhas. Porque, por exemplo, eu quando fui no Marrocos, eu não comia assim na rua, mas eu tive uns piririzinhos assim mesmo comendo em restaurante, assim. Então, eu acho que alguns Ah, países tem que ter, principalmente quem não tá muito acostumado, né? Eu acho que é uma questão sim, de sim. cuidado e também de levar os medicamentos para isso, né? Para quando. Já prevendo, né? O que pode acontecer no É, futuro, já levar os medicamentos já certinho para isso, não? então, essa questão eu esqueci de falar. Realmente, essas barraquinhas de rua precisa tomar cuidado, assim. Realmente já vi várias pessoas, vários estrangeiros falando, né, que sofreram aí problemas de diarreia enfim, vômito, intoxicação alimentar por conta disso. Eu, por exemplo, não sei como, mas eu nunca tive problema. E eu tenho gastrite e tudo que você imaginar de problemas gastrointestinais, mas mesmo assim eu nunca tive problema, não sei como. Talvez porque minha alma seja de indiana, não sei. É, mas assim, uma única vez que eu tive problema, eu não tenho certeza do que foi. Eu não sei se foi da água ou se foi realmente algum. Porque era uma época que eu tinha passado muito estresse. Então eu acho que foi meio que o estresse mesmo, sabe? Que fez eu ter aí vários problemas enfim, gastrointestinais, né? Como sempre. Então eu não sei dizer se foi água ou se foi a comida ou se foi o estresse, não sei. Ou uma mistura de tudo. Pode ser também. Ô, Tarsila, então você gosta de morar na Índia? O que mais te encantou, assim, ou mais te encanta no país? Eu gosto, assim, gosto bastante, eu já me acostumei, tanto é que toda vez que eu venho pro Brasil, né, tipo, agora eu tô meio que surtando, porque eu falei, meu Deus, quando é que eu vou voltar para lá? Ainda mais nessa pandemia que a gente tá sofrendo, né, eu tô aqui surtando, porque eu quero muito voltar. Eu gosto bastante de lá, e, assim, é difícil explicar, é uma coisa minha mesmo, eu me senti acolhida, sabe, eu me senti como se fosse a minha casa, eu sinto como se fosse a minha casa lá. E porque assim, é tudo bem diferente. Você vê tuk-tuk na rua, você pode pegar tuk-tuk aqui não tem, no Brasil não tem. Enfim, Você gosta do exótico, eu né? gosto bastante. É exótico, é diferente. E aí, claro, eu também estou aprendendo a língua deles, né, o hindi. Eu senti necessidade de aprender, porque, enfim, primeiro que eu gosto bastante de línguas, e segundo que, enfim, é necessário, né, se eu realmente quero morar lá, é necessário saber. Mas eles também se E eu comunicam com o gosto, inglês, não? Que é a segunda língua também, o inglês. Você consegue sim, se comunicar com todo mundo lá ou tem certas pessoas assim que não falam? Como que funciona essa parte da língua? Você disse que sentiu a necessidade de aprender a língua deles também. sim. Assim, o inglês, diríamos que 60% deles tem uma base do inglês, né? Assim, até a pessoa menos estudada que você vê, eles vão ter algumas palavrinhas do inglês no vocabulário, tipo, one, two, three, os números, né? Sempre tem alguma coisa. Porque acho que a colonização britânica que houve na Índia foi muito forte, né? Então isso acabou enraizando, né? Eles pegaram muito algumas palavras do vocabulário inglês, e adotaram para o dia a dia. Então, sim, eu consegui me comunicar muito bem em inglês, tanto é que muita gente lá fala inglês fluente. Eles até misturam, por exemplo, eles começam uma frase em inglês e terminam em hindi, e depois começa em inglês de novo, é uma misturada que eles fazem, que se a gente faz isso no português, todo mundo olha
uma cara estranha pra gente, mas para eles é normal. E aí eu consegui, assim, você tendo inglês fluente, você consegue, sim, se virar muito bem lá. Mas, claro, eu senti necessidade de aprender, porque eu realmente decidi morar lá e, por exemplo, os motoristas, geralmente motorista de Uber, motorista de tuk-tuk, eles não falam inglês, assim. Aí eu senti a necessidade de aprender porque eu queria barganhar com eles, enfim, essas coisas. E agora eu tô aprendendo mesmo, quero falar fluente. Ah, bacana. E pronto, você agora trabalha por conta, né? Você tem uma agência de turismo. Como é que é? Explica aí pra gente como que é o seu trabalho aí na Índia hoje. Então, eu tenho uma empresa, eu abri uma empresa na Índia e no Brasil, né, que, enfim, as duas têm ligação uma com a outra, e é uma empresa de turismo, porque quando eu cheguei na Índia, assim, o primeiro trabalho que eu arrumei lá foi numa agência de turismo, e aí eu vi que é uma coisa que eu gosto. Eu comecei a trabalhar numa agência onde eles recebem muitos brasileiros, inclusive, e aí eu meio que trabalhava assim como intérprete, guia, eu fazia várias coisas de uma vez, assim, um pouquinho de tudo. E, e aí, assim, eu gostei, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero trabalhar com turismo, porque eu realmente tenho paixão por viajar, por culturas diferentes, então é isso que me motivou a abrir essa agência, né? E então a gente trabalha com assim, tanto com grupos, né, de excursões, como pessoas que querem viajar sozinhas para a Índia, né, e Aí você isso faz pacotes é o que eu faço no personalizados. Então, momento. a pessoa que quer viajar pra Índia, quer conhecer, entra em contato com você e você monta o roteiro de acordo com o perfil da pessoa e também acaba por ser a Sim, guia, não? Também leva nos lugares e faz tudo. sim, eu já fui muito guia, agora, na verdade, não estava dando para eu ser guia de todo mundo, porque, assim, era muita gente indo viajar, então, claro, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que administrar, então, a gente acabou contratando guias Guias mesmo para também. fazer esse Que falam trabalho. também português. E geralmente espanhol, Espanhol, porque tá bem. português é difícil encontrar. Ok, Até tem, mas eles são guias muito caros, assim, ok. eles cobram muito, né? E é raro, é bem raro Aham, mesmo, é português na Índia. ok. Mas a gente trabalha dessa forma e até mesmo grupos, assim, por exemplo, um grupo de amigos, assim, que quer fazer um pacote personalizado, a gente personaliza, né, para grupos, para viajante solo. Bacana. E o seu Instagram, pra quem quiser entrar em contato, qual é? Então, o meu Instagram é Índia Sem Limites. Eu também tenho um canal no YouTube que tá meio parado, mas eu vou começar a movimentar mais ele, postar mais vídeos. Também tem o mesmo nome, Índia Sem Limites. E a minha agência do Brasil também, Índia Sem Limites. É tudo com o mesmo Tudo com o nome. mesmo nome. Tá bom, então. Olha, Tarsila, muito obrigada. Adorei aí te conhecer, saber um pouquinho mais da sua história aí na Índia. E pronto, muito boa sorte quando você voltar, né? Se Deus quiser, tudo melhorar em breve. Muito sucesso. Sim. E a gente vai te acompanhando aí no canal, no Instagram, para conhecer mais a Índia, esse país tão diferente, tão exótico, né? Mas que também tem a sua beleza. E a Tarsila tá lá para mostrar a gente o que tem de melhor na Índia, né? Eu que agradeço pela participação. Gostei muito de participar. Obrigada. A Suíça é um país que é formado por 3 regiões, né? Assim, 4 línguas oficiais. Acho que a hospitalidade tá muito só ligada à hotelaria, mas não. Você aprender pelo Learn by Doing é muito diferente. A hospitalidade, ela exige prática, não é só teoria. E é a Suíça. A Suíça é isso. É um país extremamente multicultural. O franco-suíço, ele tem sempre bastante peso,